Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí de direito de sucessão, sobre a aceitação e a renúncia da herança, da transmissão da herança, tá bem? A gente sabe que temos em vigor, né, em uso no nosso ordenamento jurídico, o princípio da Saisine. O princípio da Saisine, ele vai concentrar em um mesmo momento a abertura da sucessão e a transmissão automática da herança aos herdeiros. Que momento é esse? É o momento da morte. Então, no dia da morte lá do indivíduo, no mesmo dia, aberta a sucessão, né, e é transmitido automaticamente a herança aos herdeiros, mesmo que estes nem saibam que são herdeiros, tá? Então vamos supor, hoje João morreu. O João tem um filho Pedro, mas o Pedro nem sabe que é filho de João, ou seja, o Pedro não sabe que é herdeiro, não importa. Vai ser transmitido automaticamente para ele, tá? Essa transmissão é automática. Só que a gente vai ter um segundo momento em que esse herdeiro que já recebeu, que já foi transmitida a ele essa herança, esse herdeiro vai ter que dizer sim, eu vou receber essa herança, ou não, eu não quero receber essa herança, que seria uma renúncia, tá? Ou ele vai aceitar, ou ele vai renunciar. Até porque, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, né, ninguém pode ser herdeiro contra a sua própria vontade. Então vai ser um momento em que esse herdeiro vai ter que confirmar essa transmissão ou não, tá? Então a gente pode conceituar a aceitação da herança como um momento, né, um ato de confirmação do herdeiro, né, porque ele vai confirmar a transmissão que já tinha sido realizada por lei, porque no momento da morte do indivíduo, abre a sucessão e transmite automaticamente a herança aos herdeiros. Então ele já havia recebido a herança, já havia sido transmitida para ele. A aceitação vai ser o ato pelo qual o herdeiro vai confirmar essa transmissão que já havia sido realizada anteriormente, por meio da lei, né, por meio desse princípio da Saisine que eu já expliquei. Bom, o artigo 1804 do Código Civil vai dizer pra gente o seguinte: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Então, olha só, a aceitação da herança, ela tem um efeito retroativo. Por que um efeito retroativo? Eu aceitei a herança hoje, essa minha aceitação, ela vai retroagir até o momento da abertura da sucessão. E vai ficar como se eu já tivesse recebido, transmitido aquela herança de modo definitivo desde a abertura da sucessão. Então olha só, se o João morreu no dia 20 de setembro de 2018 e eu só fui aceitar a herança hoje, né, eu sou herdeiro de João, só fui aceitar a herança hoje, essa minha aceitação vai retroagir lá no dia 20 de setembro de 2018, e então vai ficar como se eu tivesse recebido a herança de forma definitiva já naquele dia, porque a transmissão da herança já havia sido feita lá na abertura da sucessão, lá na morte do indivíduo, do João no caso, tá bem? Aqui eu só vou fazer, por meio da aceitação, uma confirmação daquela transmissão, tá bem? Então é isso que o artigo 1804 fala pra gente. Ele vai mostrar o efeito retroativo que a aceitação tem, tá? Gente, quanto à aceitação, a gente pode colocar aí uma classificação, né, da aceitação, as espécies de aceitação. A primeira classificação que a gente vai fazer é a classificação quanto à forma da aceitação. A aceitação, ela pode ser feita de três formas: escrita, tácita ou presumida. O artigo 1805 do Código Civil, no caput, vai dizer o seguinte: a aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de se resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, olha só. A aceitação, então, ela pode ser feita por escrito, de forma tácita e de forma presumida. A escrita é quando o herdeiro, ele diz expressamente aceitar a herança, o recebimento da herança. E o herdeiro pode fazer isso através de instrumento público ou de instrumento particular, o que ele preferir, tá? Então ele pode aceitar a herança de forma expressa, escrita, por instrumento particular ou instrumento público, de modo que ele preferir, tá? A segunda espécie de aceitação é a aceitação tácita. A aceitação tácita é quando o herdeiro, ele pratica atos próprios da condição de herdeiro, ou seja, atos que ele só pode praticar se ele já tiver aceitado a herança. Por exemplo, cessão de direitos hereditários. O que é cessão de direitos hereditários? Eu passo o meu quinhão, o meu direito hereditário, para outra pessoa. E aí, gente, vou abrir um parênteses aqui para explicar que a cessão de direitos hereditários, ela pode ser feita de duas formas, tá? De forma onerosa ou de forma gratuita. A de forma onerosa seria assemelhada a uma compra e venda, né? Eu passo meus direitos hereditários para fulano e o fulano me paga um valor por isso. De forma gratuita
seria assemelhado a uma doação. Ou seja, eu dou a minha parte, né, livremente pra o fulano e o fulano não me paga nada. Eu estou dando pra ele de forma gratuita, tá? Como se fosse uma doação. E aí, a gente tem que observar o seguinte, quando a cessão de direitos hereditários for onerosa, eu vou ter que observar o direito de preferência. Como assim? Eu vou ter que dar direito de preferência para os demais herdeiros, tá? Então, vamos supor, se eu tenho um irmão, eu e meu irmão, e aí a gente herdou lá, então, eu e meu irmão, eu vou passar, eu quero ceder os meus direitos hereditários para o João, né, um terceiro. Só que eu vou ceder esses direitos hereditários de forma onerosa. O João vai me pagar R$1.000 por cessão de direitos hereditários. Como é de forma onerosa, eu vou ter que perguntar pro meu irmão se ele vai querer. Olha, o João vai comprar meus direitos hereditários por R$1.000. Você quer pagar os R$1.000? Você quer? Eu vou ter que dar esse direito de preferência. Se ele disser que sim, ele vai me pagar o mesmo valor que o João pagaria e eu vou ter que passar os meus direitos hereditários pro meu irmão, tá? Só pra abrir um parênteses aqui mesmo. Mas voltando, então, vou supor, eu quero fazer, eu ainda não aceitei a minha herança, mas eu vou fazer cessão de direitos hereditários. Eu vou ceder os meus direitos hereditários pro João. Eu pergunto pra vocês, eu posso ceder algo que não é meu? Eu posso pegar um celular que é de Maria e pegar o celular da Maria e dar pra outra pessoa? Claro que não, eu não posso ceder algo que não é meu, eu não posso transmitir algo que não é meu. Ou seja, se eu estou fazendo a cessão dos meus direitos hereditários, é porque eu já aceitei eles. Então isso é a aceitação tácita, quando eu pratico atos que eu só poderia praticar depois de aceitar a herança, depois de dizer, sim, eu aceito receber essa herança. Como é o caso da cessão de direitos hereditários. Se eu vou ceder os meus direitos hereditários, é porque eu estou aceitando eles. Eu não posso ceder algo que eu não aceitei, tá bem? Um outro exemplo aqui pra gente entender seria a manifestação contra a partilha, uma eventual partilha daqueles bens. Então os herdeiros estão discutindo sobre como vão partilhar aqueles bens e eu dou sugestão, falando, ó, eu vou ficar com tal, fulano com tal. Ou seja, se eu estou sugerindo uma eventual situação de partilha, é porque eu estou aceitando o bem. Então são atos, assim, que demonstram a minha aceitação, tá bem? A terceira e última hipótese, não, antes de passar para a presumida, queria abrir um parênteses aqui para explicar aqui. O parágrafo 1º, inclusive, fala o seguinte, do artigo 1805 do Código Civil: não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como funeral do finado, os meramente conservatórios e os de administração ou guarda provisória. Então, olha só. A gente acabou de ver que a aceitação tácita é quando eu pratico atos que demonstram a minha aceitação. E aí o parágrafo 1º do artigo 1805 do Código Civil traz pra gente 3 espécies de atos que não importam a aceitação, tá? Que é os atos... Os atos oficiosos. O que seriam atos oficiosos? Aqueles atos que eu faço para memória, exclusiva guarda e tutela da memória do decujus, do falecido. O funeral, eu tô fazendo um funeral, não quer dizer que eu tô aceitando a herança, nada a ver. Eu tô fazendo em lembrança da memória do decujus. Se eu faço uma missa, eu organizo uma missa de 7º dia pro meu falecido pai, isola, mas enfim, pro meu pai. Eu estou fazendo um ato, cometendo um ato oficioso, para guarda da memória do decujus do meu pai, no caso ali. Então não são atos que demonstram, que eu estou aceitando a herança, não, são atos de mero ofício, tá bem? Outro exemplo ali, o segundo ato que o parágrafo 1º do artigo 1805 do Código Civil traz pra gente, que não importa a aceitação, são os atos meramente conservatórios. São aqueles atos que eu pratico só pra conservar o bem que foi deixado pelo decujus, Então, tá tendo uma chuva de granizo, por exemplo, e eu pego o carro que tava fora e coloco na garagem da minha casa. Não quer dizer que eu tô aceitando o carro, quer dizer que eu estou praticando o ato pra conservar aquele carro que era do meu pai, enfim, tá? Então são atos meramente conservatórios que só são praticados para conservar o bem, não tem nada a ver com a aceitação do recebimento da transmissão da herança. E o terceiro e último ato aí, que também não importa a aceitação, é o ato
de administração e guarda provisória, ou seja, se eu sou herdeira e estou como administradora provisória, estou praticando atos da administração provisória que foi incumbida a mim. Isso não acarreta na aceitação da herança, não quer dizer que estou aceitando o recebimento, a transmissão daquela herança, tá bem? Só estou mesmo cumprindo com o papel ali da administração provisória. Agora a gente passa para a terceira e última espécie de aceitação no que tange a forma, que é a presumida. Então a aceitação a gente viu que ela pode ser escrita, pode ser tácita, como pode ser também presumida. Gente, olha só, em regra a gente viu, se vocês forem olhar lá no artigo 111 do Código Civil, enfim, você vai ver que em regra o silêncio é a ausência de manifestação de vontade, tá? Então se eu fiquei em silêncio, quer dizer que eu não estou manifestando vontade nenhuma, né? Um exemplo, se eu estou passando na rua e tem um vendedor lá vendendo doce, né? Ah, bombom, vou comprar bombom. E eu não falo nada, quer dizer que eu estou aceitando comprar aquele bombom? Que eu estou aceitando pagar R$2 para aquele bombom? Claro que não, tá? Quer dizer simplesmente que eu não manifestei quer dizer simplesmente que eu não manifestei vontade nenhuma, tá? Então a ausência, via de regra, é uma ausência. O silêncio, em via de regra, é uma ausência de manifestação de vontade. Eu não estou manifestando vontade nenhuma. Só que a gente tem, como toda regra, né? A gente tem uma exceção, aqui não seria diferente, a gente tem uma exceção. No que tange a sucessão, tá? A transmissão da herança, o silêncio importa a anuência da herança, importa a aceitação do recebimento da herança, tá? Isso tá lá no artigo 1807 do Código Civil. Então a gente diz que é um silêncio qualificado, um silêncio que importa a anuência, que importa a aceitação da herança. Olha o que o artigo 1807 do Código Civil fala pra gente. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Então, olha só, a gente tem uma aceitação, um silêncio qualificado. Se o herdeiro não falar nada, ficar em silêncio, vai presumir que ele está aceitando a herança, tá? Isso por quê, gente? Até porque, assim, a aceitação da herança é mais comum do que a renúncia da herança. Então, o legislador preferiu o quê? Colocar maiores solenidades para renúncia do que para aceitação. Porque a regra é o indivíduo aceitar a herança que ele está recebendo. Então, olha, se você ficar em silêncio, você está aceitando a herança. Já a renúncia tem regramentos tem mais regras, né? Mais solenidades para ser feita a renúncia, tá? Agora vamos passar para a classificação quanto ao agente. Ou seja, quanto à pessoa que vai aceitar esta herança. A aceitação quanto ao agente, ela pode ser direta ou pode ser indireta. Como assim? Direta é quando ela é realizada pelo próprio herdeiro, ou seja, o próprio herdeiro, né, vem de forma expressa, tácita ou presumida, aceitar a herança. Então foi aceita pelo próprio herdeiro. Ele foi lá e escreveu, eu aceito a herança, ou ele praticou um ato que demonstra que ele aceitou a herança, ou ele simplesmente ficou quieto e isso presume-se que ele aceitou a herança. Isto é a aceitação direta, que é feita pelo próprio herdeiro, pela própria pessoa que vai receber a herança. Mas a gente tem também a aceitação indireta, tá? E dentro da aceitação indireta, a gente tem vários personagens aí que pode fazer essa aceitação indireta. Então, olha só, a aceitação indireta é feita por pessoa diversa do herdeiro. Mas como assim pessoa diversa do herdeiro? Então, vamos lá. Primeira hipótese, a aceitação pelos sucessores do herdeiro. Está no artigo 1809 do Código Civil. Está lá assim, ó. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados de sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, olha só. Tá querendo dizer o seguinte: podemos ter aceitação pelo sucessor do herdeiro. Como assim? Vamos supor que João tinha um filho Pedro e um neto Juca, tá? Então João tem um filho que chama Pedro e o Pedro tem outro filho que chama Juca. O João morreu e o Pedro, que é o herdeiro do João ali, o filho do João, né? Morreu antes de aceitar a herança.
Antes de dizer que aceitava a herança de seu pai, o Pedro morreu. E então, já que Pedro morreu, o Juca ali, né, vai receber a herança de Pedro e junto vem a herança do João. Só que aí, como a herança do João lá não tinha sido aceita por Pedro ainda, o Juca vai ter que se manifestar se aceita receber a herança dos dois ou se só quer receber a herança do seu pai, ou vice-versa. Tá bem? Então, essa é a hipótese de aceitação feita pelo herdeiro do herdeiro, pelo sucessor do herdeiro, tá? Então, quando o herdeiro morre antes de aceitar a herança, o seu sucessor pode aceitar a herança que ele não aceitou, tá? Parece meio confuso, mas vocês acertarem e organizarem a ideia, vocês vão ver que é tranquilo, tá? Porque sem quadro aqui fica difícil, não desenhava. Mas enfim, é isso. Sucessor do herdeiro diz se aceita a herança ou não quando ela não foi aceita pelo herdeiro, tá? Quando o herdeiro morreu antes da aceitação. Olha, ele morreu antes da aceitação, tá? Não antes da abertura da sucessão, senão ele não seria herdeiro, né? Vocês sabem disso. Só pode herdar aqueles que estavam vivos no momento da aceitação ou o caso da prole eventual. Mas enfim, isso é matéria para outro vídeo. Bom, a segunda hipótese de aceitação indireta que nós temos é a aceitação por mandatário ou por gestor de negócios, tá? Então, por exemplo, eu tinha um contrato de mandato com alguém, essa pessoa podia me representar, ou eu tinha um ato unilateral de vontade, no caso de gestor de negócios, ou seja, a pessoa geria os meus negócios, enfim, então essas pessoas vão poder aceitar a herança no meu lugar, tá bem? A terceira hipótese de administração indireta é a aceitação pelo tutor ou pelo curador. Só que olha só, a lei vai dizer que para o tutor ou curador aceitar a herança no nome do tutelado, do curatelado, ele precisa de autorização do juiz. Tá lá no artigo 1748, inciso 2 do Código Civil. Ó. Compete também ao tutor, com autorização do juiz, inciso 2, a aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Então ele pode aceitar as heranças, legados, doações, mesmo que com encargo, desde que haja a autorização do juiz. Então olha só, o artigo 1748 do Código Civil fala apenas do tutor. Só que aí, se você for olhar o artigo 1781 do Código Civil, ele diz o seguinte: as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela com a restrição do artigo 1772, que não nos interessa agora. Então olha só, o que está dizendo é o seguinte: as regras da tutela vão ser aplicadas ao curador, a curatela, tá? Ou seja, tanto o tutor quanto o curador precisam da autorização do juiz para aceitar a herança lá do seu tutelado, do seu curatelado, tá bem? Vamos à quarta hipótese de aceitação indireta, que seria a aceitação pelos credores. Isso é interessante. Olha só, vamos supor que eu tenho um irmão, tá? Então, não, vamos fazer melhor. Tem lá João e Maria. João e Maria são irmãos. O João, e eles vão receber uma herança do pai deles que faleceu. O João tem uma dívida comigo, tá? O João tem uma dívida comigo. Só que eu já tô executando o João há um tempão e não acho nada. Não tem bem nenhum pra me pagar. E aí, o João, então, sabendo que ao receber a herança de seu pai eu vou ter bens para retirar dele, para pagar minha dívida, o que o João faz? O João decide que vai renunciar à herança para Maria, né? A Maria, no caso, que é a irmã dele, vai ficar com a herança. Então o João fala: olha, eu vou rejeitar essa herança porque a Letícia não vai ter da onde tirar lá bens para pegar de mim, né? Então ele renuncia à herança meio que para prejudicar, né? Seria ali uma fraude aos credores. E então a legislação me dá essa oportunidade de, enquanto credora, aceitar a herança, né, no lugar do João. Então, se o João ali vai receber a herança, ele renuncia à herança, eu vou poder aceitar a herança no lugar do João.
Só que olha só, eu só vou poder aceitar a herança no que tange ao que ele tá me devendo. Então vamos supor que o João tinha 150 mil reais para receber do pai dele de herança. Só que o João só estava me devendo 100 mil. Ele não estava me devendo 150, ele estava me devendo 100 mil. Então eu vou poder aceitar a herança só para receber os 100 mil reais que ele estava me devendo. Os outros 50 mil vai passar para a irmã do João, para Maria. Por quê? Porque o João, ele renunciou, então ele não vai receber nada, tá? E eu só posso aceitar o que é devido para mim, tá? Enquanto credor, eu só posso aceitar o valor da dívida que o João tinha comigo. Então se o João estava me devendo 100 mil reais, eu só vou poder retirar 100 mil reais. Os outros 50 mil que sobrarem, aí vai para os outros herdeiros, ali no caso vai para Maria, tá bem? Isso está no artigo 1813 do Código Civil, tá lá assim, ó. Quando o herdeiro prejudicar os credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º, a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Isso é importante. O credor, ele vai poder aceitar a herança no lugar do seu devedor, desde que o faça no prazo de 30 dias de que ele tomou conhecimento do fato. Então vamos supor, eu tomei conhecimento do fato hoje de que João vai renunciar à herança mesmo me devendo. Então eu tenho 30 dias a contar de hoje para poder aceitar a herança no lugar do João. O parágrafo 2º diz o seguinte: pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros, que eu falei. Eu só vou poder aceitar no que tange ao valor que é devido para mim. O resto vai ser passado para os outros herdeiros, porque o efeito da renúncia, ele só vai ser suspenso no que tange ao que eu tenho que receber, tá? Então, se eu tenho que receber 100 mil, eu vou receber 100 mil. O que sobrou vai passar para os outros herdeiros, porque o João rejeitou ali, né? Bom, depois que a gente viu a classificação da aceitação, vamos falar um pouquinho sobre o prazo para aceitação. Olha só, a aceitação, o legislador, ele não trouxe um prazo para aceitação. Ele não disse, olha, os herdeiros têm que fazer aceitação no prazo de 5 anos. Não falou isso. E aí, a doutrina discute o seguinte: quando a gente sabe que quando o legislador não traz aqui no âmbito do direito civil, tá? Do Código Civil. Quando o legislador não traz um prazo para qualquer coisa, a gente tem um prazo genérico, geral, que é o prazo de 10 anos. Então, uma parte da doutrina entende que, já que o doutrinador não trouxe prazo para aceitação, o prazo é de 10 anos. Porém, gente, isso é uma discussão ridícula, até por quê? Porque a aceitação, ela pode ser feita de modo tácito, ela pode ser feita de modo presumido. Então, se eu fiquei quieta, eu estou aceitando, então precisa de prazo para quê? Para que discutir prazo? Então, tem essa outra posição aí, tá bem? Mas, de qualquer modo, o legislador não trouxe expressamente um prazo para aceitação. Vamos falar agora um pouquinho das características da aceitação. Primeira coisa, a aceitação ela é um negócio jurídico unilateral. O que é um negócio jurídico unilateral? Ninguém precisa concordar comigo, só basta a minha manifestação. Então, se eu digo, quero aceitar a herança, o fulano não pode dizer, não, você não vai aceitar, não. Mesma coisa o contrário, tá? Então, a aceitação, ela é um negócio jurídico unilateral. Basta a manifestação de vontade do herdeiro, ninguém precisa concordar, né? Ninguém precisa estar de acordo, não precisa manifestar nem nada. Só basta a manifestação de vontade de uma pessoa, que é o próprio herdeiro. Por isso, unilateral, tá? A segunda característica da aceitação é que ela é um negócio jurídico de natureza não receptícia. Ou seja, eu não preciso comunicar para ninguém para produzir efeitos. Basta eu saber que eu aceitei, que eu vou receber a herança. Eu não preciso comunicar pra ninguém. Aqui, ó, vou querer sim receber a herança, tá? Aqui, ó, vou lá no jornal, publico no jornal que eu vou receber a herança, que eu vou aceitar a transmissão da herança. Não precisa disso, tá? Porque é um ato jurídico de natureza não receptícia, ou seja, não precisa ser recebida essa notícia por ninguém, tá bem? Não preciso transmitir essa notícia, esse comunicado pra ninguém. A terceira característica da aceitação é que ela necessita de capacidade, tá? Então eu só posso aceitar a herança se eu tiver capacidade para isso, ou seja, se eu for maior de idade. Por isso que nós temos a possibilidade do tutor e do curador aceitar essa herança, tá? No caso, o tutor, né, aceitar a herança dos menores de idade e o curador aceitar a herança do incapaz que seja maior de idade. Tá? Que a gente já falou que só pode ser feito com autorização do juiz. Mas enfim, então, pra você aceitar a herança, você tem que ter capacidade, tá? Você tem que ser capaz, um herdeiro capaz, tá? Se você não for capaz, vai ser feito mediante a representação, seja pela tutela ou seja pela curatela, dependendo do caso. A
quarta e última característica da aceitação é que ela é um negócio jurídico puro. Tá lá no artigo 1808 do Código Civil, ó. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo, tá? Ou seja, aí, parágrafo 1º, o herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-lo renunciando à herança, aceitando-a repudiá-los. Parágrafo 2º, o herdeiro chamado da mesma seção a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quantos quinhões que aceitaram e aos que renunciaram. Então, olha só. Dizer que a aceitação é um negócio jurídico puro quer dizer que ou eu aceito tudo ou eu não aceito nada. Eu não posso aceitar, não cabe termo, não cabe condição, falar, olha, eu só vou aceitar se fulano me levar pra Disney. Não cabe condição, não cabe termo, não cabe escolher também um pedacinho, não. Ou eu aceito tudo ou eu não aceito nada, tá bem? É dizer assim, olha, eu aceito sim, mas eu não vou receber as dívidas, só vou receber o crédito. Não posso, tá? Ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada. Isso é um negócio jurídico puro. E olha só, o parágrafo 1º mostra pra gente o seguinte: se o herdeiro receber um quinhão e receber um legado, ele pode aceitar aceitar os dois, aí tudo bem. Assim também, como o parágrafo 2º do artigo 1808 do Código Civil vai dizer pra gente o seguinte: se o herdeiro é herdeiro de mais de um quinhão diferente, ele pode dizer se aceita se aceita todos, aí ele pode ter essa escolha também. Então, por exemplo, se eu vou receber 3 quinhões, eu sou herdeiro de 3 quinhões, eu posso falar, olha, eu quero receber só 2 quinhões, eu não vou aceitar ou eu vou aceitar os 3, tá bem? Agora, se eu sou herdeiro de só um quinhão, ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada, tá? Não tem essa de escolher um pedacinho, não. Igual eu falei, eu vou aceitar sim, mas não quero receber as dívidas, só o crédito. Não posso, porque é um negócio jurídico puro. Ou aceita tudo, ou aceita nada, e não admite termo nem condição, tá bem? Vamos falar agora da irretratabilidade da aceitação, ou seja, gente, aceitei e não posso voltar atrás, tá? É irretratável. Isso está no artigo 1804, parágrafo único do Código Civil, ó. A transmissão tem-se por não é isso não. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Mas enfim, não me lembro aqui agora, mas a irretratabilidade da aceitação é simplesmente que eu não posso voltar atrás, tá? Eu aceitei, ponto, tá? Se eu renunciei, ponto, tá? Vamos falar da anulação da aceitação agora. A aceitação, ela pode ser anulada, tá? Então, olha só, eu não posso voltar atrás. Eu não posso dizer hoje que eu aceito e amanhã dizer não aceito mais. Só que ela pode ser anulada. Quando ela pode ser anulada? Quando houver algum vício no negócio jurídico. Lembra quando a gente estudou negócio jurídico? Tem alguns vídeos aqui no canal, eu falo inclusive dos vícios do negócio jurídico, né? Dolo, coação, enfim. Então, se qualquer coisa que vicia o negócio jurídico pode viciar também a aceitação, tá? Que seria um negócio jurídico. Então, vamos supor que um exemplo aqui de anulação da aceitação. A gente viu que pelo princípio da Saizine, a partir da morte nós temos abertura de sucessão e transmissão aos herdeiros. E eu falei que essa transmissão aos herdeiros é transmitida mesmo que o herdeiro não saiba que ele é herdeiro. Lembra? Eu até dei o exemplo aí do João, que tinha um filho Pedro não sabia que era filho de João, não importa, foi transmitido pra ele. Então vamos supor que eu não sei que eu tenho um filho, tá? Eu não sabia que eu tinha um filho. Então eu passei a minha herança, foi pro meu colateral, né? Porque na falta do descendente ele vai lá pro colateral. Então foi pro meu colateral, foi pro meu irmão a minha herança. Só que aí depois que o meu irmão aceitou receber a minha herança, chega uma pessoa... É impossível eu não saber que eu não tenho filho, mas enfim. Chega a pessoa e diz que é meu filho, aí faz lá os exames, tudo, e é meu filho realmente. Essa aceitação do meu irmão, ela vai ser anulada. Por quê? Porque veio um filho que é quem já deveria ter recebido a herança lá com o princípio da Saizine, né? Pra quem foi recebida a herança com o princípio da Saizine. Então a gente tem ali uma anulação da aceitação. Não importa se meu irmão aceitou ou não. O fato de ter aparecido um filho meu, né? Anula a aceitação do meu irmão, tá bem? Então isso é um exemplo de anulação da aceitação. Vamos falar agora... agora a gente fecha a aceitação e vamos falar um pouquinho da renúncia, tá?
A renúncia, gente, ela também é chamada de repúdio, que é simplesmente eu dizer não quero receber a herança, tá? A renúncia, ela é classificada como um negócio jurídico unilateral, porque é feito só por mim mesmo, pelo herdeiro, e pelo qual é o ato, né, no qual o herdeiro vai anunciar a sua intenção de se retirar da qualidade de herdeiro, dizer, olha, eu não quero receber essa herança, eu não quero ser herdeiro, né, nesse caso, eu não quero receber essa herança. Então, a renúncia ou repúdio, que também é chamado assim, é o ato o ato pelo qual o herdeiro vai declarar que não quer receber, não quer aceitar a herança, tá? Ou seja, não quer, né, receber essa qualidade de herdeiro. Só que olha só, lembra que eu falei pra vocês que o legislador, ele coloca pra renúncia uma solenidade, porque olha só, o legislador entende assim, a aceitação é a regra, em via de regra, o herdeiro vai aceitar receber herança. A renúncia, o repúdio, é a exceção, então já que é exceção, vamos colocar a solenidade pra lá. Então lembra que a gente acabou de ver que a aceitação, ela pode ser feita de forma expressa, ela pode ser feita de forma tácita, ela pode ser feita de forma presumida. Já a renúncia não, a renúncia ela é formal, ela é solene, é um ato solene, tá no artigo 1806 do Código Civil, ó. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Então a renúncia, ela só pode ser feita de forma expressa, pode ser feita por instrumento público ou por termo judicial. O termo judicial vai ser uma petiçãozinha lá anexada no processo, tá? E aí tem aí essa discussão na doutrina se esse termo judicial poderia ser feito uma petição pelo advogado ou só poderia ser feito por escrito, né, pelo herdeiro. E aí entende o seguinte, se o advogado, procurador do herdeiro tiver poderes especiais, uma procuração com poderes especiais, ele vai poder fazer essa petição ali, em nome do herdeiro. Se ele não tiver esses poderes especiais, aí vai ter que ser feito pelo herdeiro ali por escrito, ali, manuscrito e anexado junto ao processo, juntado ao processo, tá? Inventar. Vamos falar agora das espécies de renúncia. Nós temos duas espécies de renúncia, que seria a renúncia abdicativa, que é a renúncia propriamente dita, e a renúncia translativa. Olha só, a renúncia translativa, há discussão na doutrina, tá? É entendido como espécie de sucessão, mas há quem entenda que não é. Por quê? Porque olha só, a renúncia translativa, ela se assemelha com aquela cessão que eu expliquei pra vocês, a desistência, a cessão do direito hereditário, né? Então, olha só, a renúncia translativa, você tem uma aceitação. Por quê? Se eu vou direcionar o meu direito sucessório pra alguém, é porque eu estou aceitando primeiro. Lembra que eu expliquei isso? Então, essa discussão na doutrina, que na verdade não seria bem uma renúncia, tá? Porque ela importa na aceitação. E também uma observação, na renúncia translativa eu vou ter que pagar um imposto por aceitação, que é o imposto causa mortes, e vou ter também que pagar o imposto pela transação, pela transmissão, quando eu direciono a minha herança para outra pessoa. Já a renúncia abdicativa, que é o que a gente chama de renúncia propriamente dita, é aquela que não tem aceitação, eu só renuncio pronto, e ela pode ser feita, e ela vai ser feita em favor do monte. Como assim em favor do monte? Em favor dos demais herdeiros. Então, se eu tenho eu, João e Maria, de herdeiros, eu renuncio, a minha parte da herança vai ser dividida entre João e Maria, tá? Então vai ser em favor dos demais herdeiros. Já na renúncia translativa, eu direciono em favor de uma pessoa em específico. Então, olha, eu passo a minha herança pro João, eu passo a minha herança pra Maria. Então tá direcionado pra uma pessoa específica, tem essa outra diferença também, tá? Então foi isso, gente. A gente fecha por aqui a aceitação e a renúncia. Espero que tenha gostado, tenha sido útil. Qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, alguma informação queira acrescentar, os comentários estão aqui pra isso. Um beijo e até o próximo vídeo.